Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, né? Que eu acho que vocês têm uma experiência que é pouco, assim, tem poucas experiências iguais, ou talvez que é essa questão, né, de ter a rivanaria, de fazer a secagem, né, para distribuição, né, né, da planta seca, né? Explica pra gente assim um pouco mais, né? Como é que vocês fazem, né? Até um pouco da estrutura e como é que vocês adquirem as plantas, né? Acho que para o pessoal entender um pouco mais né, esse formato, né, que vocês desenharam do serviço de fitoterapia de vocês. Na verdade, aqui, Daniel, a gente optou pela ervanaria, que é um termo que aparece numa lei de 1970 puxa vida, setenta Acho e que é três, cinco. não? É três, isso, que é um local de dispensação de plantas, né? E a gente adotou esse formato porque o município nunca foi contemplado num edital de farmácia viva. A gente tentou um ano, não deu certo, não fomos contemplados. E é como eu te falei, a estrutura ela foi montada. Eu peguei a RDC 18, né, que é a RDC que regulamenta como devem ser as instalações do Farmácia Viva, e a partir daquela disposição do espaço, né, o que deveria ter, tem que ter um vestiário, tem que ter uma área para secagem, tem que ter uma área de manipulação dessa droga vegetal, uma área de armazenamento, um controle de qualidade mínimo, né, então que contemple o que demanda a droga vegetal, e a gente, baseado nisso, eu fiz essa estruturação do espaço, chamei a nossa vigilância sanitária local, que deu, né, todas as especificações de como que tinha que ser piso, forro, paredes, enfim. Então, eu fiz uma capacitação do Senar, e o Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que em 2017, 2018 estava super atuante aqui no município, com as hortas comunitárias. A gente fez capacitação olericultura orgânica, cultivo orgânico, cultivo protegido. Então, foi uma capacitação em massa aqui para todas as hortas comunitárias, e veio um agente do Senar, o Valmir, e trouxe esse modelo de desidratador artesanal. A partir do modelo dele, eu construí a nossa, né, com uma tecnologia muito leve, digamos assim, né, que é algo super tranquilo de ser reproduzido, com um secador de ar aquecido, né? Então ela faz o ar ventilado, faz a secagem da droga vegetal, da planta medicinal. Tem um termohigrômetro, que é um instrumento que mede a temperatura dentro da estufa, que mede a umidade. Então, eu consegui, essa estrutura, ela mantém a temperatura da maneira que ela está construída, eu posso deixar ela entre 35 e 45 graus, que é a temperatura perfeita para desidratar plantas medicinais condimentares e aromáticas, né? E depois a gente faz o armazenamento dessa droga vegetal. Toda a parte de especificações técnicas, ela é feita, de cada uma delas, ela é feita com base na farmacopeia brasileira e também no manual de produção da professora Ana Maria, que é eu não me lembro se é Ana Maria Pereira, eu acho que é da farmácia da natureza lá de Ribeirão Preto, Jardinópolis, né? Então eu fui até lá, eu visitei, eu comprei o material deles, me baseei muitas das especificações, inclusive do nosso formulário de fitoterápicos da Farmacopeia, segunda edição, tem coisas desse material dela, então é um material fantástico. E alguns testes a gente terceiriza, né, no sentido que eu tenho uma parceria com uma universidade local, e
A gente faz a desidratação dessa planta. Eu não tenho moinho de facas, eu não pulverizo ela, eu trabalho com com a planta rasurada, né? Então é realmente assim o mínimo de processamento, até porque eu acredito que eu mantenho os princípios ativos, eu mantenho a qualidade dessa planta por mais tempo, se ela fica numa forma, digamos assim, uma forma maior, né? Mais preservada do que o pó. O pó, eu tenho os processos de deteriorização mais acentuados, né? Por ser pó mesmo. E a gente armazena num local apropriado, longe da luz, calor, umidade, que são os principais fatores que promovem a degradação da droga vegetal, e a gente dispensa mediante prescrição. Então, não sai planta da nossa ervanaria se não tem uma prescrição. Até as pessoas falam assim, ah, mas por que vocês não distribuem chá para a população, né? Porque isso é uma coisa assim politicamente boa, né? Ah, não, o município distribui planta medicinal, distribui chá, porque não é a forma que a gente acredita que a fitoterapia como uma ferramenta de cuidado. Não é assim, né? Não é dessa forma, simplesmente eu disponibilizando, facilitando o acesso, as pessoas não vão ter esse cuidado, essa orientação, ela vai deixar de ser um recurso terapêutico, um recurso, né, do profissional que está prescrevendo. Então, ela está inserida dentro de um uso orientado, um uso dentro de uma terapêutica, e é dessa forma que a gente entende a fitoterapia aqui no município, né? Seria, até eu brinco, porque é uma questão que no início, quando eu comecei a atender lá no Sempix, nós temos uma pequena horta didática ao lado, as pessoas chegavam e diziam assim, ah, doutora, meu filho está com dor de cabeça, me dá um chazinho aí. Eu disse, não, só um pouquinho. Se você vai ali na unidade de saúde, você fica gritando para o médico, ô doutor, que eu dou para o meu filho que está com dor de cabeça? Não, né? Você não vai fazer isso. Então aqui é diferente, aqui você vai levar o chá sim, mas vai precisar passar por uma consulta. Até eu fiquei um pouco com fama de braba por causa disso, não? Aquela farmacêutica é muito braba, porque eu não fico dando planta assim, ah, não, pega para. Não, não. Tem que passar, vai ter uma evolução da consulta, vai ter um registro desse atendimento, registro da dispensação, tem um controle de lote. Então, dessa forma que a gente estruturou a ervanaria, né? Ela é simples, quem chega aqui vê que não tem muita complexidade no que nós fazemos, mas a gente preza muito pela qualidade, nós não adquirimos as plantas, nós mesmos cultivamos, nós colhemos, nós temos uma área de preservação ambiental, que lá a gente cultiva boa parte das plantas, principalmente as arbóreas, como é o caso da espinheira santa. Então a gente tem nós mesmos é que somos os responsáveis por toda a cadeia, né? Nós produzimos, nós cultivamos, coletamos. Só realmente essa questão da espinheira santa e das espécies arbóreas, e agora outras espécies também, que estão dentro de um programa, né? Que é o programa de pagamentos por serviços ambientais. Então, a gente não paga diretamente pela espinheira santa que a gente vai lá e colhe. O Farmácia Viva, ele faz parte de um programa de pagamentos, que é um programa pagador de água, a gente diz, né? Então, o que acontece? Aqui em São Bento do Sul tem um programa chamado PSA. Nesse programa, 17 propriedades, elas fazem parte desse programa, são pequenos agricultores, e no meio dessas propriedades passa o rio que abastece a nossa cidade. Então, passa o rio, não é um rio grande, é um rio, né, largo, é um rio que às vezes vira um córrego, tem nascentes e tal. Então, esse programa foi instituído em 2012 aqui no município, e o que faz esse programa? Ele paga por ações de preservação da água
ações dessas propriedades de preservação da água desses por onde passa, né? Por onde passa nessas propriedades. Então, são vários itens numa tabela de valoração. Então, vai desde reciclagem do lixo até o cercamento da área, até o reflorestamento das áreas das nascentes, e neste reflorestamento tem espécies medicinais. Então, eu vou ter ali a guaçatonga, eu vou ter a aroeira, eu vou ter a espinheira santa, eu vou ter a pata de vaca, que são todas espécies medicinais que nos interessam para o Farmácia Viva, que foram plantadas ali para fazer esse reflorestamento da mata ciliar, preservar essa nascente, e aí com isso eu tenho itens, o Farmácia Viva ele é um item de valoração. Então, a propriedade que aceitou plantar as espécies do Farmácia Viva, ela tem lá o item de valoração validado, então é mais um item que pontua, e no final do ano eles Sim. recebem um dinheiro, né? Dinheiro mesmo, vivo, por ter cumprido esses itens, e é o nosso programa de pagamentos. Então, eu acho que esse programa, sim, Daniel, eu acho que isso é um modelo que pode ser replicado, que pode envolver pequenos agricultores em áreas de preservação, pode-se fazer um programa de pagamentos por espécies em extinção, preservação de espécies. Então, assim, esse é um modelo que pode ser pensado para a gente começar a inserir formas da gente inserir os agricultores, porque a gente sabe que cultivar plantas medicinais ainda não é algo rentável, não é a única fonte de renda desses agricultores. Mas se a gente faz programas que estimulem, né, essa produção, Claro. sendo preservação de áreas, cultivo de sistemas agroflorestais com preservação de áreas nativas. Nossa, tem tanta coisa que a gente pode fazer que não só esse processo licitatório para compra da planta medicinal, que é um processo árduo, né? Um processo difícil para o pequeno agricultor ser inserido, e também a gente pode deixar aqui a sugestão, aproveitar o teu espaço de fazer uma construção de uma política onde onde seja obrigatório pelos municípios que fazem aquisição de plantas medicinais de virem da agricultura familiar, assim como é no PNAE, né, no Plano Nacional de Alimentação Escolar, utilizar esses modelos que já existem e trazer para a gente conseguir introduzir a agricultura familiar na cadeia produtiva, né, das farmácias vivas, que a gente precisa de fornecedor, mas não pode ser essa questão burocrática difícil que é para adquirir essas plantas, né? Esse é um trabalho do Articula Fito, né, Daniel, da Josiane, da Dani, que vieram aqui, mapearam a nossa cadeia de valor. A gente discute muito, tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, discute muito essas possibilidades de incluir a agricultura familiar nos farmácias vivas. É uma necessidade, é uma prerrogativa da própria Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, está lá, né? Precisa ser colocado em ação, né? E a gente tem que arrumar formas de fazer essa inserção. Sim. Inclusive, no seminário de assistência farmacêutica de 2004, eles colocam a questão do reconhecimento das plantas medicinais, inclusive como forma de geração de renda para essas comunidades, né? Então, tá lá no seminário de assistência farmacêutica, não é não é nenhuma novidade, a questão é que a gente realmente precisa avançar para operacionalizar isso, né? E aí, né, só um ponto que tem alguns agricultores já, né, que trabalham com sistemas agroflorestal, que já plantam, né, principalmente as plantas medicinais, e já conseguem, né, já criaram uma cadeia onde eles têm rentabilidade, né? Então, assim, né, é como justamente monta essa cadeia. Um problema que a gente tem é justamente para onde escoar essa produção, né? Porque o agricultor ele precisa desse escoamento, e aí as políticas públicas elas são fundamentais, né, para isso. E aí a gente une
um elo da cadeia, né? O Sistema Único de Saúde, a gente precisa abastecer, né, as pessoas, né, com opções terapêuticas, né? Então, falta isso pra gente. A farmácia viva é um modelo, mas ela não consegue produzir sozinha todos os tipos de plantas, né? Então, adquirir alguns tipos da agricultura familiar seria uma fonte importante, né, para você ter mais ofertas, inclusive, de plantas, né? É, Existem algumas necessidades de ajuste, né? O controle de qualidade, algumas coisas que para isso pode ter parceria com universidades, né? Com esses laboratórios das universidades para controle de qualidade também, ou laboratórios maiores, né? Do próprio município. Então tem algumas formas, sim, né? Que eu acho que a gente precisa avançar, né? E aí o projeto Articula Fito tem, né? Se empenhado bastante, né? De pensar essa configuração dessa cadeia, né? Agora, em relação à experiência no SUS, eu acho que é fundamental a gente ter o reconhecimento dos diferentes modelos de serviços de fitoterapia, né? Então, foi um avanço muito importante do Ministério reconhecer a farmácia viva, e aí ele reconhece somente um modelo, né? Que seria a farmácia viva tipo 3 pela legislação, né, lá do Ceará, né, que é aquela que tem realmente uma estrutura de manipulação, né, faz toda a cadeia, né, o cultivo, né, a coleta, a produção e manipulação desses medicamentos fitoterápicos e a dispensação, mas não necessariamente isso vai atender todos os municípios. Ele tem um custo, tem uma manutenção, tem toda uma estrutura. E a população já está acostumada a utilizar a planta in natura, a droga vegetal, né, o chá nesse formato. Então é uma forma, como você falou, simples do ponto de vista econômico. Ele é bem mais simples do ponto de vista farmacêutico, né? Você vai ter menos etapas ali. Claro que você Uhum. não vai ter, né? Fórmulas farmacêuticas seriam importantes, né? Também para a população ter, mas é uma forma que muitos municípios conseguem estruturar, né? Então eu acho que é um modelo sim a ser olhado com mais cuidado, até padronizado alguns, né, alguns elementos para que sirva de referência para outros municípios estarem fazendo isso, né?